Olá, pessoal dos nonos anos, estou de volta. Parte 2, página 19, texto e construção. Certo? Vamos lá. Questão número 1, tá aí no finalzinho da página 19. Como você já sabe, a estrofe é um conjunto de versos, e verso é cada linha que compõe o poema. Com essas informações, diga quantas estrofes compõem o poema Essa que eu hei de amar. E quantos versos tem cada estrofe. Como eu disse, na minha apostila não está dividido, mas é dividido, tá? Então, ó, o poema é composto por 4 estrofes e não 3, como está na minha apostila, tá? O poema é composto por 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes com 4 versos, então se chama quartetos. E as 2 últimas estrofes têm 3 versos, se chama tercetos, certo? Virou página 20. Lá no comecinho da página 20, vocês têm o Conhecendo o Gênero do Texto, que fala o que é um soneto. Então tá aqui, ó. Soneto é o nome de uma forma fixa, de uma estrutura de poema, tá? Que possui 4 estrofes, sendo 2 primeiras quartetos, 4 versos, e as 2 últimas tercetos, 3 versos. É o caso do nosso poema aí, tá? O Essa que eu hei de amar. Questão número 2, texto e construção, lá na página 20. Podemos afirmar que o poema de Guilherme de Almeida é um soneto? Sim. 3. Verifique se mais algum dos poemas que você leu neste tema pode ser classificado como soneto. Não. Os outros poemas que nós vimos não são sonetos, tá? Então, eu escrevi, ó. Não há outros sonetos dentro do tema estudado. Ok? Coloquei um exemplo de soneto aí, mas eu já retorno com vocês. Ok? Continuando na página 20, certo? Questão número 4. Todos os versos do soneto, Essa que eu hei de amar, são formados pela mesma quantidade de sílabas poéticas. Está afirmando que é formado pela mesma quantidade. Quantas sílabas poéticas há em cada verso? Se você não conseguiu responder essa, não tem problema, porque eu não ensinei escansão para vocês e nem como é que conta, né, as sílabas poéticas, que não é a mesma coisa de sílabas, de separação de sílabas. Ok? Então, a resposta está aqui, ó. Há 12 sílabas poéticas. Como que se chama um verso que tem 12 sílabas poéticas em todos os versos? Se chama dodecassílabo. Ou esse verso é mais conhecido como alexandrino. Ok? Questão número 5. O poema menciona a fala de uma outra pessoa, que não o eu poético. Identifique. Sim, a amada fala o eu poético na última estrofe do soneto. Ou você poderia falar, a amada fala o eu poético na última estrofe do soneto ou na última estrofe do soneto. Ok? Ou na última estrofe do poema. Questão número 6. O poema apresenta rimas? Sim. Se sim, elas são internas dentro do verso, vamos dizer, no meio da linha, ou elas são externas? Elas são externas, tá? Pois as palavras que rimam são as últimas de cada verso, ok? Escrevi, são externas, pois se encontram nas últimas palavras de cada verso. Questão número 7. Releia as estrofes. Então, aí na apostila de vocês, tem as 2 últimas estrofes e ao lado tem parênteses com letra A, B, C e B, certo? Então, é para nós identificarmos as rimas nessas estrofes. Então, a rima as rimas são louro e ouro, que é no primeiro verso da terceira estrofe, com ouro, que é o segundo verso da terceira estrofe. Triste viste, que é
o terceiro verso da terceira estrofe com o último verso da quarta estrofe. E lado e dourado, certo? Os dois primeiros versos da última estrofe. Então, é só você colocar louro e ouro, triste e viste, lado e dourado. Na sequência aí da página 20, embaixo do 7, explica o que são rimas emparelhadas, rimas alternadas, rimas opostas e rimas mistas. Tá? Aí lá na página 21 tem a letra B da 7. Então tá lá, ó. Classifique as rimas dos quartetos do poema. O que é dos quartetos? Das estrofes que tem 4 versos. Essa que eu hei de amar, de acordo com informações do quadro acima. Então, lá nas estrofes, a rima é A, B, B, A. Elas são rimas opostas nas duas primeiras estrofes. Então, vou voltar aqui para você entender. Espera aí. Coloquei um outro soneto para vocês visualizarem. Então, coloquei o soneto do Amor Total, do Vinícius de Moraes. Como é que ficou as rimas aqui, ó? Então, o cante rima com amante. Então, é A com A. O verdade rima com realidade. Então, é B e B. A, porque é a primeira palavra. A primeira palavra, que é a cante, rima com qual palavra? Amante. Então, é A também. Que termina igual com esse ante. A segunda palavra é verdade, então é B, tá rimando com realidade. Então, aqui, ó, rimas alternadas. Olha um outro exemplo. Prestante, não é igual cante, amante? Continua com A. E tá rimando com instante, instante, lá embaixo. Então, daí, ó, saudade e liberdade rima aqui pertinho do outro. Então, fica A, B, B, A. Rimas opostas, ok? Muito bem. Então, ó, classifique as rimas dos quartetos do poema. A rima fica A, B, B, A, são rimas opostas nas duas primeiras estrofes, tá? Na primeira e na segunda. 8. Leia o texto a seguir. Então, vocês leram o texto a seguir. Depois de ler essa pequena história e analisar alguns poemas quanto ao significado, a forma, sons, ritmos, as imagens, o que você diria sobre a importância da sonoridade das palavras, dos sons das palavras? Como se constrói o sentido do poema? Então, dei uma resposta aqui aproximada para vocês. Porque eu sempre expliquei, pessoal, que é para vocês usarem as questões para conseguir responder. Então, eu usei, ó, a forma, sons e ritmos, o conteúdo, o significado das palavras e as imagens andam sempre juntos. Se tudo isso fosse separado, como que faria, né? Então, eu escrevi, tudo isso não faz sentido se separados uns dos outros, tá? Então, como é que se constrói o sentido do poema? Que é a última pergunta. Com tudo isso. Sem tudo isso, a gente não chega a esse entendimento total do que o poeta e o eu lírico ou o eu poético está querendo dizer no poema, certo? Muito bem. Finalizarei a segunda parte do vídeo aqui. As atividades da apostila acabam na página 21, questão 8. Bolinha aí, tá? Tem uma bolinha verde aí para vocês responderem. Embaixo da número 8 tem conhecendo o gênero do texto, tá explicando o que é poema, o que é estrofe de novo. Fala sobre a linguagem figurada, como que se entende sobre poema. É importante ler, certo? Não se esqueçam que estamos chegando perto das avaliações oficiais. Então, finalizo aqui a segunda parte do vídeo. Eu já volto. Tchau, tchau.